Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. A vida empresarial muitas vezes nos mostra exemplos de pessoas cuja competência as moldam para o êxito e para a vitória. São muitos esses belos exemplos, dignos de elogios e dignos de serem seguidos. Hoje eu converso com alguém que se enquadra perfeitamente nesse perfil. Um engenheiro que montou uma empresa de ponta na área da construção, que tornou-se líder do setor industrial potiguar, presidindo a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte por vários anos, que assumiu a liderança nacional do setor ao chegar à presidência da Confederação Nacional da Indústria e que, ao lado da bem-sucedida carreira empresarial, ainda trilhou de forma significativa e vitoriosa a carreira política, como senador da República e ministro de Estado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Por tudo isso, ele é de fato um grande exemplo de sucesso, como empresário e como político. E é com muita honra que o programa Ponto de Vista de hoje traz para uma entrevista exclusiva o empresário, ex-ministro, ex-senador, ex-presidente da CNI, Fernando Luiz Gonçalves Bezerra, a quem agradeço desde já por ter aceitado o convite. Com certeza é uma entrevista que o nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir. Ô Nelson, eu que agradeço a oportunidade, eu que tenho ficado um pouco ausente da mídia, inclusive, a oportunidade de conversar, a minha velha amizade com você é que me faz estar aqui hoje. Uma honra muito grande para mim, com certeza o telespectador vai ficar vibrando em ouvir as respostas que você brilhantemente vai nos presentear. Fernando, como foi o início dessa sua brilhante história de vida? Olha, Nelson, eu me formei em engenharia aqui na nossa universidade. Logo que me formei, ganhei uma bolsa de estudos, fui para os Estados Unidos, passei um ano. E ao voltar, eu tinha a intenção de ser professor da universidade, que era patrocinadora da bolsa. Entretanto, a universidade, por dificuldades à época, nos liberou. Era o início do governo do Monsenhor Valfredo Gugel, eu era apenas um jovem. Fui convidado por ele a assumir a direção do DER. Naquela época não existia Secretaria de Transportes, me reportava direto ao governador. E aí eu brinco um pouco, não é? Eu bem que gostaria de ter sido professor da universidade, mas como a universidade não pôde me aceitar, eu terminei sendo empresário, até por falta de opção. Fiquei no governo do Monsenhor Valfredo um tempo e fundei a Ecocil com meu saudoso amigo Luciano Barros. Aliás, nós não fundamos, a empresa tinha sido fundada pelo seu pai, Luiz de Barros, que foi senador, por Roberto Freire e por João Macena, que foi uma figura importante do comércio do Rio Grande do Norte. A Ecocil foi fundada em 1948. Nós desarquivamos o contrato social que estava na junta comercial e começamos a trabalhar. Quando você desarquivou esse contrato e ao lado dos seus sócios você recomeçou a carreira da Ecocil, você pensou que ela se tornaria a grande empresa que ela é hoje? Não, a gente pensava, na verdade, em exercer a profissão que nós tínhamos escolhido. Eu e Luciano, engenheiros, né, com poucos centavos no bolso, era uma coisa muito difícil, né? E tanto que a empresa não comportava os dois. Eu, na verdade, fui trabalhar no DR como engenheiro. Somente depois o Monsenhor Valfredo me convidou e foi uma coisa engraçada, porque ele disse, como eu não encontrei ninguém, você vai ficando aí. Ou seja, eu não tenho ninguém para botar aqui, você, menino, vai tomando conta desse lugar, e eu terminei ficando o governo todo. Porque nem eu e Luciano, não tínhamos, a empresa não tinha condição de nos manter aos dois.
Ele trabalhava e eu trabalhava no governo e trabalhava junto com ele. E aí começamos uma atividade cuja sociedade foi bruscamente interrompida pelo falecimento brutal de Luciano, que foi uma das coisas que mais me chocou na minha vida. E aí são 45, 46 anos à frente da Ecocil, que hoje, graças a Deus, é uma empresa de sucesso. Né? Existe alguma fórmula mágica para se obter esse sucesso? Trabalhar e ter sorte. A sorte é uma coisa fundamental, viu, Nelson? Mas você não pode ficar esperando pela sorte deitado numa rede. É muito difícil ela acontecer. Você tem que trabalhar muito, mas eu conheço muitas pessoas que trabalham, que são inteligentes e que muitas vezes as coisas não dão certo. Né? Por isso o fator sorte é muito importante. Mas o trabalho em primeiro lugar. Quantas empresas hoje compõem o seu grupo empresarial? Olha, são 5 ou 6. Nós temos a Cabo Telecom S.A., a Cabo Comunicações, TV a Cabo, que todo mundo conhece aqui no Rio Grande do Norte, onde eu sou sócio minoritário, nós somos liderados por um grupo argentino. Eu tenho o Norte Shopping, que fundei, né, e passei o controle agora para um grupo que eu precisava expandir e não havia os recursos. Eu acho que a gente tem que se associar nesse momento. Graças a Deus me associei a um grupo muito bom e nós vamos fazer agora a primeira expansão do Norte Shopping. Nós vamos aumentar em pelo menos 50% a área de lojas lá. Nós temos uma empresa que é importadora e distribuidora para o Brasil inteiro de vitaminas. Temos 2 empresas de engenharia, a velha Ecocil, fundada em 48, 30 de setembro de 48, que constrói hoje para o setor público. A grande obra que nós temos hoje é toda a rede de abastecimento de água de Mossoró, é um contrato de certo porte. Temos a 4 Engenharia. 4 por quê? Porque eu tenho 4 filhos homens e ficou 4 Engenharia, que constrói para o setor privado e constrói basicamente para outra empresa nossa chamada Ecocil Incorporações, que é associada a um fundo de investimento inglês, que é uma empresa hoje todos conhecem no mercado imobiliário. É a empresa que está na televisão todo o tempo. A Ecocil Incorporações, cuja presidência é do meu filho Silvio. E uma holding, que é a empresa que coordena o trabalho dessas empresas todas. É bom essa parceria com seus sócios ingleses? Muito boa. Foi um passo muito importante à época, né? Eu sempre fui muito aberto ao associativismo, sabe? Eu acho que quando a gente não pode só, a gente tem que se associar. É preciso ter um pouco de competência na negociação, mas também, de novo, sorte. Meus sócios são muito bons, é uma empresa absolutamente profissional. Não há concessões, a gente escreveu regras, cumprimos religiosamente, e a empresa vai muito bem. Eu acho que aqui no mercado imobiliário, se não formos a maior, somos das maiores do mercado imobiliário. É uma empresa que cumpre rigorosamente tudo que acerta. É uma empresa que me dá muito orgulho, porque nas pesquisas, não apenas como a mais conhecida há mais de 10 anos, que ela ganha aquela top of mind, que é a empresa que está no top da lembrança das pessoas, é também uma empresa muito respeitada os compradores da Ecocil. Estou fazendo aqui um comercial, mas não é bem isso, não. Os compradores da Ecocil têm um nível de satisfação absoluto. Você sabe? Pode fazer um comercial sim, porque merece. Muito a Ecocil obrigado. é reconhecida como uma das grandes empresas desse Brasil. Obrigado. A gente se esforça para fazer isso aí. Você começou também o Natal Shop, salvo engano. O Natal Shop foi fundado por nós. Foi o primeiro shopping com um perfil real de shopping que nós tivemos aqui. Depois nós vendemos, nós nos associamos e agora a BR Malls comprou junto com a Ancar, que é um grupo muito grande. Né? Depois fizemos o Norte Shopping, que é um shopping de absoluto sucesso. Eu queria só dar um dado aqui a você que não é dado concreto. Nós crescemos as vendas no mês de março, que é um mês atípico. Se eu não estiver enganado, eu fico até assustado que o número é tão grande, 47% foi o crescimento de vendas. Abriu de novo o recorde de vendas
Juntamente, eu estou falando das lojas satélites, associadas, no caso aqui, todas as lojas, mais o Carrefour. Muito interessante, É. muito interessante. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. A Federação do Comércio promoveu esta semana um encontro com a secretária Alexina Santos para avaliação da lei que disciplinará a circulação de veículos de carga na capital. Em 30 dias serão entregues as sugestões do segmento comércio para análise técnica daquela secretaria. Voltamos à nossa entrevista com o empresário Fernando Bezerra, ex-senador da República, ex-ministro, que muito honra o povo do Rio Grande do Norte. Fernando, no Norte Shopping haverá cinema? Haverá. É uma falha que desde o início era prevista, mas tivemos dificuldade na negociação, tivemos dificuldade no investimento. O shopping foi inaugurado, Nelson, no auge da crise de 2008. Mas agora nós estamos trazendo, a Cinépolis assinou o contrato conosco, não só assinou o contrato, mas as obras estão em curso. Eu acredito que mais 2, 3 meses no máximo, nós vamos ter 5 salas de cinema da melhor qualidade. Excelente. Tá certo? A Zona Norte vai ter pela primeira vez cinema. A praça de alimentação nós expandimos agora. Você ficará impressionado, como qualquer pessoa que não vai à Zona Norte. Estou dizendo que você não vai à Zona Norte, não. Mas quem for, se você chegar numa sexta-feira, você vai ter dificuldade de estacionar o carro, apesar do grande pátio de estacionamento, acima das obrigações legais da quantidade de estacionamento, e uma praça de alimentação lotada de gente alegre e feliz. Viu? Fernando, uma pergunta que eu queria lhe fazer de ordem geral. O sucesso da construção civil, ela se deve a preço, qualidade do produto ou ao nome da construtora? As três coisas. As três coisas. Eu acho que o grave erro que houve nessa corrida de crescimento do mercado imobiliário por parte das grandes construtoras foi vir para cá achar que o nome poderia implicar em um crescimento de preço que as pessoas pagariam. Tá certo? A qualidade é fundamental, eu não quero questionar a qualidade dos outros. Mas só para você ter uma ideia, Nelson, quando nós estávamos sóis aqui no mercado imobiliário, não éramos associados a esse grande grupo inglês, e éramos apenas a Ecocil, a velha construtora Ecocil, nós fomos pioneiros em entregar um manual do proprietário quando entregávamos um apartamento. Como você recebe um carro, tem um manual do proprietário, a gente tem um manual onde se obrigava, inclusive, a dar uma assistência permanente por 6 meses. Então, são 3 fatores. A qualidade, eu me orgulho muito da qualidade dos produtos da Ecocil. Não precisa acreditar em mim aqui, basta perguntar quem tem um produto Ecocil, tá certo? A qualidade pesa, o preço pesa muito. Ô Nelson, nós vendemos às vezes produtos da mesma qualidade pela metade do preço
do que as grandes construtoras que vêm para cá vender. Aliás, estão indo embora todas, tá certo? Porque há uma certa frustração, tá certo? O impacto do mercado nacional, e eles estão voltando para onde nunca deveriam ter deixado, ter saído, que é São Paulo. Deixa que a gente toma conta aqui do nosso mercado com as empresas locais e sabemos fazer. Então, nome, a Ecocir tem um nome muito bom, a qualidade e o preço significam tudo no mercado imobiliário. Fernando, quais são as qualidades ou a qualidade principal que o empresário precisa para se tornar e se manter como liderança empresarial? Olha, acreditar, ousar. Eu diria que ousar, porque viver aqui no Nordeste é preciso ser ousado, tá certo? Ter coragem. Eu acho que a coragem é uma característica muito forte. E trabalhar muito, viu, Nelson? Eu acho que essas coisas não tem muito segredo, não. Eu não conheço nenhum preguiçoso que é vitorioso. Não conheço. Termina o preguiçoso virando o trambiqueiro. É verdade. Então, não é nada, não tem segredo. Não é trabalhar e acreditar, ter coragem de empreender. Todas as pessoas fizeram isso. Seu pai é um pioneiro nisso, foi uma figura notável como comerciante, exatamente por essas razões que eu lhe dou aqui agora. É verdade. Como é que foi comandar a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte por tanto tempo? Olha, primeiro, eu não pretendi isso, não é? Eu fui presidente do sindicato, essas coisas vão acontecendo na vida da gente. Empresário pequeno, não é? A gente brigava pelas coisas da construção. Naquela época, não existia um mercado imobiliário, você construía para governo. O governo, como até hoje, não paga direito a ninguém, tá certo? E para você não ficar marcado pelo governo, tinha o sindicato que tinha que cobrar. E eu, em nome dos companheiros todos, assumi o presidente do sindicato, porque eu gritava mais que os outros, assumi a presidência do sindicato, como consequência veio a Federação das Indústrias. E fazer política empresarial, eu acho que é um dever de todos nós, não é? Foi uma experiência formidável para mim, que me traz muitas alegrias, tá certo? A Federação das Indústrias ainda hoje tem um papel muito importante aqui no Rio Grande do Norte, como tem a do comércio, como tem a da agricultura. Eu acho que é a parte que o empresário precisa, e ele abre mais para a sociedade, fora daquilo que você diz, a empresa é lucro. Empresa que não dá lucro, quebra. Né? As pessoas, às vezes, veem o lucro como uma coisa negativa. Me mostra uma empresa que existe com prejuízo. Ela quebra. Sim. E quebra, desemprega, etc. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Terminei por essa forma minha de brigar pelas coisas que eu faço. Presidente da Confederação Nacional da Indústria, foi também outra experiência fantástica. Eu tenho as melhores recordações desse tempo. E como é que foi ser presidente dessa entidade, que é a maior entidade do país, a Confederação Nacional das Indústrias? Olha, às vezes, você olhar, nordestino é o diabo, viu, Nelson? Você tem que ser bom e provar que é como a mulher de César. Você tem, além de ser honesta, tem que mostrar que é honesta. Então, há um certo ceticismo quando um nordestino, que não é um grande empresário, não é, assume a presidência de uma entidade dessa. As pessoas esquecem que essas entidades são instituições políticas, não é? Porque eu vi muita gente dizer, você é um empresário pequeno. Eu digo, olha, se for por tamanho, vamos entregar a CNI e a Antônio Emílio de Moraes. Não é? E aí a gente vai escolhendo, qual é a minha empresa do Brasil? Passa para fulano. A CNI é uma instituição política. E como político, você não precisa ser rico, não precisa ser um grande empresário. Você precisa verbalizar, defender os interesses daquilo que você representa, que é a indústria brasileira. E foi isso que eu fiz quando ali estive. E fez com muita competência. Obrigado. E nos deu, a todos nós, muito orgulho tê-lo como presidente da CNI. Obrigado, Nelson. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.
papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Na última semana de maio, o Instituto do Legislativo Potiguar encerrou o segundo módulo do idioma espanhol, dentro do programa Recomeçar. Esse projeto visa capacitar profissionais acima de 50 anos com vistas ao mercado de trabalho. Meu caro Fernando Bezerra, continuando a nossa entrevista, como é que foi a sua amizade com o Enfio? Olha, foi uma coisa quase casual. Minha mulher gostava muito de ler as tirinhas de Enfio no Jornal do Brasil. E um dia o Ó de Madruga chega lá em casa com o Enfio, que era um figuraço, né? Daí nasceu uma amizade que durou enquanto ele viveu. Eu queria muito bem. Enfio era uma pessoa extraordinária. Isso. Eu sei que naquela época, inclusive, vários escritores de renome no Brasil vinham até verdade, aqui para visitá-lo. E teve a biografia dele escrita por Denis de Moraes, que acabou de escrever a biografia de Graça Aranha. De Graça Aranha. Fernando, como é que anda a economia do Rio Grande do Norte? Nelson, olha, eu não sei se vai bem, tá certo? Eu acho que ela vai mal planejada. Eu acho que o Rio Grande do Norte é um estado que tem um potencial muito grande, mas há uma certa despreocupação das lideranças políticas com esse tema do desenvolvimento. Eu vejo com certa tristeza de que a prioridade é muito mais a eleição, o voto, do que o desenvolvimento de um estado que tem um potencial muito grande no turismo, nas fontes de energia renováveis, tá certo? Mesmo nas fontes de energia tradicionais como o petróleo, na área de mineração. Nós superamos alguns ciclos, como o do algodão, do sal, mas temos um potencial muito grande. E o nosso aeroporto de São Gonçalo? De que maneira ele vai contribuir para alavancar esse desenvolvimento do estado? Olha, Nelson, eu acho que é o evento, o fato, o mais importante para a economia do Rio Grande do Norte. E talvez mais até, eu me lembro que se brigou muito aqui por uma refinaria de petróleo. Eu trocaria muitas refinarias por um aeroporto, que será uma porta de entrada para o continente sul-americano. Tá certo? Não apenas do ponto de vista turístico, porque eu acho que o turismo é hoje a vertente econômica mais importante do Rio Grande do Norte, do meu modestíssimo ponto de vista. Mas também como um aeroporto que será recepção e distribuição de carga para toda a América. Eu acho que esse é um grande avanço. Nós não sabemos ainda medir as consequências de tudo isso, mas eu acho que é o fato econômico mais importante do Rio Grande do Norte, é o aeroporto. Inclusive, com ele virão as EPEs, as zonas de processamento. Sem dúvida, tudo. Tudo isso, tudo. Né? Por que a gente ficou fora da Transnordestina? Não sei, Nelson. Eu acho que faltou um pouco de luta por isso. Agora, veja bem, eu corro o risco até de ser mal compreendido. Esse aeroporto foi feito para juntar dois portos. Aliás, essa ferrovia para juntar Pessenha e Suape. Tá certo? Então, todas as cargas do Nordeste, onde ela tramita, ela leva para lá. Talvez até, se passasse pelo Rio Grande do Norte, levasse as nossas cargas também para esse porto. Eu acho que aqui precisava ter ferrovias aqui dentro. Mas, por exemplo, o ramal ferroviário Macau-Natal, por que não ativá-lo? Se tem carga para isso. Por que não fazer uma extensão desse ramal para o Mossoró e trazer as cargas para o porto de Natal,
que é um porto que precisa de cargas, tá certo? Eu acho que a Transnordestina é muito importante como fator regional. Eu não sei, sabe, até onde ele seria tão importante. Ele é. E por que ele não saiu? Eu acho que porque aqui, diferentemente de alguns outros estados, onde os políticos se unem em defesa dos interesses do Estado, aqui às vezes se briga por coisa muito besta e nosso povo é quem paga por isso. Por acaso teria isso acontecido com aquele projeto do Polo Gás-Sal? Ah, sem dúvida nenhuma, sabe, Nelson? Fica se discutindo aqui muito mais a paternidade das coisas do que o interesse coletivo em tudo isso. Mas eu não quero parecer aqui agora, porque estou fora da política, para dizer que eu sou o cara que está criticando todo mundo. Evidentemente, a classe política do Rio Grande do Norte é muito importante, tem prestado grande serviço ao Rio Grande do Norte. Estamos vivendo um momento excepcional com o Henrique na presidência da Câmara, com o Garibaldi, ministro de Estado. Eu acho que todos têm uma contribuição, têm dado uma contribuição e têm também uma contribuição a dar pelo nosso Estado. Como é que se deu a sua entrada na política? Já estamos falando de política, como é que foi que você entrou? Olha, essas coisas aconteceram na minha vida quase por um acaso. Eu era presidente da Federação das Indústrias. Como eu reclamava muito, gritava muito pelas coisas daqui, veio um convite para que eu fosse suplente de Garibaldi, que disputava em 90 a eleição para o Senado. E o raciocínio de empresário, viu, Néstor? Pô, não vou sair daqui que eu não posso. Esse apelido de senador até me ajuda nas minhas coisas. Eu vou aceitar o convite de Garibaldi. Garibaldi é uma grande figura, tá certo? Fui, Garibaldi elegeu-se e eu, de repente, suplente de senador. Eu não esperava nunca, era ter que assumir o Senado. Garibaldi se elege governador do Estado em 94 e eu me vejo senador. Houve uma coincidência com a eleição da CNI logo no início e eu me elegi presidente da Confederação Nacional da Indústria e alguns anos depois, em 98, eu me candidatei ao Senado, me elegi senador. Os empresários achavam que a indústria tinha que ter um senador no Senado. E eu, para minha surpresa, eu tive tanto voto que eu não esperava, né? Um ilustre desconhecido, que eu tinha chegado ao Senado com os votos de Garibaldi. Em 98, com a ajuda dele também, evidentemente, ele foi reeleito governador do Estado e eu fui eleito senador. Foi uma coisa quase casual, mas foi um momento muito bom, muito rico na minha vida. Fernando, eu tenho muitas outras perguntas que não foram feitas. Entrevistar um homem público da sua envergadura, um empresário com essa capacitação imensa sua, me faz obrigado a lhe convidar para um outro programa na outra semana. Nós não exaurimos o nosso tema hoje. Eu lhe convidaria para que a gente pudesse fazer um segundo programa sequenciando esse, porque tem muitas perguntas que eu preciso lhe fazer, porque com certeza o telespectador está ansioso para ouvir essas respostas das outras coisas que a gente vai fazer. Eu virei com o maior prazer, Nelson. Eu estou aqui muito feliz por estar com você e estar tendo esse contato com o povo do Rio Grande do Norte. Então, desde já está convidado, mas eu quero encerrar. Infelizmente, o diretor está mostrando o relógio que estamos terminando, mas eu queria lhe presentear nesse programa, obviamente no outro farei a mesma coisa, mas com uma cesta da nossa Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas, que vende produtos regionais, castanhas, doces de frutas locais. Eu queria lhe presentear fico muito agradecido, Nelson. Essa cesta para você levar para sua vou esposa. Levar. Viu? Vou levar e agradeço a João das Castanhas aqui, um presente que para mim é de muito, muito bom agrado. Eu vou levar para Candinhas, viu? Isso, leve para Candinhas muito com os obrigado. cumprimentos do programa Ponto de Vista e obrigado, também Nelson. da Casa do Nordeste. Muito obrigado a você e ao nosso João. Perfeito. A você, meu caro amigo, minha cara amiga, um ótimo início de semana e até o próximo Ponto de Vista, quando continuaremos a entrevista com o empresário ex-senador Fernando Bezerra.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.